Já voltou pra... Ótimo, pessoal. Microfone, Kátia. Agora a gente vai dar continuidade, a Kátia vai começar aqui a nossa mesa redonda. Só dizer para o pessoal que a gravação ela vai ficar disponível e depois faz a indicação do link delas, né? Sim, sim. Eu vou colocar no link do observatório, vou criar uma página. Mas aí, Ok. ao fim do evento, pessoal, eu vou mandar um e-mail com orientações gerais sobre certificado, sobre onde estão as gravações, sobre também os palestrantes são convidados a contribuir com um livro, que é memórias, né, desse evento. Então, tudo isso vocês vão ser atualizados, depois do evento, né, nos próximos dias. Tá? Okay? Então, pode ficar calmo. Né? Quem está perguntando sobre lista de presença, essa presença é feita automaticamente pela plataforma. Né? Alunos do PPG a gente está mais de olho, os outros são feitos automaticamente pelo site. Então, por favor, vamos focar no conteúdo e pensar menos em lista de presença. Né? Então, Kátia, você quer começar essa mesa e a gente, caso você precise sair, a gente dá continuidade? Valdir, eu fico aqui contigo, tá? Mas eu queria que você começasse, já que você é o grande organizador desse evento, tá? Tá ótimo. Então, só falando então quem está vendo agora esse vídeo, né? Eu sou o Valdir, estou aí junto da organização da professora Kátia, professora Cristiana, da Sabrina. Né? Essa segunda parte da nossa manhã é voltada para compartilhar um pouco pesquisas e trabalhos do nosso grupo de pesquisa, né? O VTC, ligado então à Federal do Mato Grosso. Nós temos previstas então 4 comunicações, né? Vai ser então a Karine, a gente, quando a pessoa depois vai poder se apresentar um pouco mais, né? Sobre o que ela faz, o que ela pesquisa, então vou deixar isso livre aos participantes, né? Os comunicadores. Mas a Karine vai falar então, fazer a comunicação dela, né? De aprendizagem colaborativa no ensino médio, no ensino remoto, desculpa, com os discentes do curso superior de tecnologia em gestão pública, um relato de experiência. Depois, a Viviane Rabelo vai falar sobre gamificação na educação física, né? Instigante essa fala dela. Observatório, depois eu vou falar a comunicação, Observatório de Educação na Covid-19, vou explicar o que é esse projeto, qual a relação dele com esse evento e com o OMTC. E, por fim, a Tatiana vai falar desafios e possibilidades do ensino remoto para jovens. Né? Então, acho que eu vou seguir essa ordem. Então, quero saber se a Karine está presente. Vou ter que liberar aqui o acesso dela. E Sabrina, você vai fazendo aqui para nós o que você fez agora na palestra, vai meio que organizando, né, as questões aqui do chat, Sabrina? A Sabrina é extremamente organizada, tá, gente? Pode deixar. Mais que eu até. Eu sou bem organizada. É ela que está me salvando aqui. Imagina. Então, Karine, se você vai usar slides, né? Eu já liberei para você poder compartilhar sua tela. Bom dia, gente. Bom dia, Valdir. Bom dia, professora, pessoal. Eu vou compartilhar, sim, os slides, tá? Pode já compartilhar? Tá me ouvindo bem? Sim. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, tudo bem, pode começar? Pode. 15 minutos, viu, Karine? Quando tiver tudo bem. Com 12, eu te aviso. Tá, obrigada. Então, bom dia a todos, todas. Eu sou a professora Karine Rodrigues, trabalho no IFMT Campus Barra do Garças. Desenvolvi esse trabalho juntamente com a minha colega Elisângela Kipper, também do campus. E o título do trabalho é Aprendizagem Colaborativa no Ensino Remoto, com discentes do curso superior de Tecnologia e Gestão Pública. Eu vou apresentar o meu relato de experiência, nosso relato. Bom, sabemos que atualmente a sociedade vive em rede, ainda mais com essa situação de pandemia. Nós vivemos em rede devido aos benefícios que as tecnologias de informação e comunicação nos proporcionam, com suas infraestruturas de softwares e hardwares e rede, permitindo, então, essas vivências.
Só que essa vivência também só é possível pois estamos imersos na cybercultura. E eu trago a definição clássica do Pierre Levy, onde ele define que cybercultura é o conjunto de técnicas considerados materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. E aí eu chamo a atenção para o cyberespaço. O que são cyberespaços? São espaços que abrigam diversas informações, em onde os indivíduos, as pessoas podem interagir, navegar, produzir informações, conteúdos, ou seja, são ambientes virtuais que possibilitam novas formas de convivência, independente da localização geográfica, onde as pessoas estão imersas nas tecnologias. E o grande foco do cyberespaço é justamente integrar o mundo virtual com o mundo real. Certo? Bom, e sabemos que no ambiente escolar também os alunos já estão imersos em cyberespaço, mesmo antes dessa situação de pandemia. Só que o ensino remoto trouxe novos desafios, então, fazendo com que tenha necessidade emergente de práticas pedagógicas integradas com tecnologias, tanto para incentivar, para desmistificar, para possibilitar essas vivências colaborativas em sala de aula, para que haja, então, a produção do conhecimento e processo de inteligência coletiva seja consolidado. Só que, para que essas interações nos cyberespaços ocorram, nós utilizamos, então, os chamados sistemas colaborativos. O foco dos sistemas colaborativos é fazer a simulação do mundo real, provendo, então, um espaço virtual comum para as pessoas participarem, colaborarem, interagirem, compartilharem informações em tempo real. Certo? Então, esse trabalho utilizou sistemas colaborativos para realizar essa prática pedagógica. Bom, o objetivo, então, desse trabalho foi desenvolver uma prática pedagógica com abordagem colaborativa e também o uso, claro, de ferramentas colaborativas na turma de nível superior e avaliar a aplicabilidade dessa atividade. E eu vou mostrar todo o passo a passo que eu descrevi em relato de experiência. Bom, então vamos para o contexto. Quais são as variáveis envolvidas nessa experiência? Primeiramente, foi realizado no IFMT Campus Barra do Garças, com discentes do 5º semestre do curso Tecnólogo Superior de Gestão Pública, na disciplina que eu ministro, de Sistemas de Informação para Gestão Pública, uma disciplina que já trata de tecnologias, foi executado no 1º semestre desse ano, com a participação da turma toda, total 20 discentes, todos. Só que esse foi um caso atípico, né? Como a professora Karina e na discussão anterior a gente estávamos comentando que o professor ele imprime o material para o aluno, manda por WhatsApp. Então, assim, esse caso foi atípico porque todos os alunos, a gente verificou turma a turma, aluno por aluno, todos eles tinham acesso à internet e notebook, smartphone. Tá? Isso facilitou muito a atividade, a execução da atividade. E o tema era o estudo de aplicativos para dispositivos móveis do governo federal. Okay? A duração total da atividade foram 10 horas aula. Também quero dar atenção sobre o foco do curso Superior de Gestão Pública. O eixo tecnológico do curso é Gestão e Negócios. E, de acordo com o PPC do curso, o perfil do egresso espera-se que ele atue de forma a inserir-se na sociedade contemporânea e globalizada. E isso nos remete ao uso de tecnologias, lidando com novos desafios que surgem na rotina de um gestor público. E o gestor público, ele sempre vai trabalhar em conjunto, raramente vai trabalhar em situações, em momentos individuais. Na gestão pública sempre se usa a colaboração e trabalhos em equipe. Então, a atividade também foi baseada nesses quesitos, no foco do perfil do próprio curso, tá? Então, o objetivo foi criar práticas para simular um ambiente profissional também, que exige o trabalho colaborativo entre os pares. Então, você veja que está tudo ligado.
O desenvolvimento foi feito em 4 etapas, sendo a primeira a criação de material de modo colaborativo, depois a segunda, união dos dados levantados pelos estudantes. Vou explicar em detalhes já cada uma. Um questionário para avaliar o aprendizado, questionário final para avaliar toda a metodologia do trabalho aplicado. Bom, na primeira etapa, nessa construção do material de modo colaborativo, cada aluno escolheu um aplicativo para dispositivos móveis existentes na esfera federal. A gente focou só na esfera federal, não na estadual nem na municipal, para apresentar. E como a Karina citou na palestra anterior também, a maioria das pessoas tem um smartphone como dispositivo de acesso à internet, e o acesso ao uso de dispositivos e o uso de aplicativos móveis do governo federal facilita o acesso à informação para os cidadãos e para os gestores, claro, e a possibilidade também de exercer o controle social. Então, esse tema foi de suma importância. E a colaboração se deu de que maneira? Os alunos fizeram os slides confeccionados em um único arquivo disponibilizado por mim, com um modelo de slide que eu já vou mostrar, onde cada um deveria cooperar e colocar suas colaborações, o seu conteúdo no local correto, não podendo excluir ou alterar os slides dos colegas. Então, eram 21 pessoas comigo trabalhando nesse único arquivo, tá? Onde os colegas poderiam ver o material dos outros, podendo se incentivar, né? Verificar como é que o colega fez e tudo, e manter também, claro, sua originalidade, ver o que fez e o que não fez. E a ferramenta utilizada foi o Google Drive, só usei ferramentas do Google, e também para a apresentação usei o Google Meet, porque toda essa atividade foi feita durante o ensino remoto, então a gente não teve nenhum momento presencial, tá bom? E aí, algo que eu fiz foi detalhar bem os passo a passo da atividade. Tá? Por quê? Porque eu já tive essa experiência anterior sem fazer um tutorial, sem fazer o passo a passo, e os alunos ficam realmente perdidos. Para onde eu vou? Eu vou para o celular, eu vou para o notebook, eu uso o Google Drive, eu instalo, então eles ficam totalmente perdidos. Então, eu foquei, dei bastante atenção no passo a passo, que eu apresento aqui, mas não dá tempo de explicar ele todo detalhado. E esse aqui é o modelo do slide que eu disponibilizei, coloquei uma capa simples, coloquei a ordem de apresentação para eles se organizarem. Então, saberia que, por exemplo, lá o aluno Fábio, ele seria o 11º e colocaria lá sua apresentação sobre o CPF digital. E deixei o modelo do slide, onde eles poderiam duplicar e fazer, então, a sua apresentação, colocando as informações principais solicitadas pelo professor. Certo. E aqui é um exemplo da possibilidade também que o docente tem de corrigir em tempo real. Em qualquer momento, o docente vai ter acesso ao que o aluno fez e poder corrigir. Então, eu passei um pente fino antes da apresentação, para eles se sentirem mais seguros, e isso foi também muito bom para eles, porque eles foram para a apresentação se sentindo mais confiantes. Eu dei um ok, olha, sua apresentação tá ok, ou tá faltando isso, tá faltando aquilo, e assim, na hora da apresentação, fez toda a diferença. Bom, a segunda etapa foi realizada da seguinte maneira. Eu peguei aquele material que eles criaram nos slides, e sintetizei eles em forma de tabelas e gráficos. E daí nós conseguimos perceber várias inferências, dentre elas diferenças entre os aplicativos, as avaliações dos aplicativos, a quantidade de downloads, a data de atualização para verificar se aquele aplicativo estava sendo atualizado pelo governo federal, os comentários, se tinham comentários relacionados a problemas técnicos do aplicativo ou a outros tipos de problemas, a relação entre a quantidade de downloads, e a quantidade de avaliações, se a gente poderia inferir algumas conclusões, as áreas que tiveram mais downloads realizados, por exemplo, a área da saúde, educação ou finanças.
economia, quais são os pontos positivos e negativos que foram analisados nos comentários. Enfim, eu fiz um panorama, eu peguei aquele conteúdo produzido por eles e sintetizei para a gente conseguir inferir outras conclusões. Aqui é um exemplo de um gráfico que eu montei a partir dos dados coletados por eles, onde mostra a relação entre downloads e avaliações versus app, que a gente pode ver, por exemplo, que um dos aplicativos que tiveram muitos downloads foi um aplicativo do INSS, outro foi a carteira digital de trânsito. Então, assim, a gente conseguiu discutir a respeito do uso desses aplicativos, qual a importância desses aplicativos no dia a dia dos cidadãos, tá? E a terceira etapa, claro que já teve um primeiro momento de avaliação, onde os alunos apresentaram, e daí depois, a partir dessa discussão e sintetização dos dados, eu fiz um outro momento de avaliação, onde, baseado nos slides criados pelos alunos e os dados tabulados e apresentados por mim, eles responderam um questionário online criado no Google Drive para fechamento, então, de todo o conteúdo, e foi feito de maneira individual. E, por fim, a quarta etapa, o questionário para avaliar a metodologia do trabalho, se eles gostaram de todo o passo a passo que eles fizeram. Eles, então, responderam outro questionário com a opinião deles, também feito no Google Drive, individual, e avaliação desse processo, verificar se a atividade foi válida e quais são os pontos positivos e negativos dessa experiência. Bom, então, aplicado, vou falar aqui sobre um pouco da opinião dos resultados do questionário de opinião. O questionário foi respondido por um total de 17 alunos, do total de 20, ou seja, 85% da turma respondeu. E quando perguntado sobre se a atividade simulou um ambiente de trabalho para o futuro gestor público, 100% respondeu que sim. Então, acredito que foi muito proveitosa essa atividade. E por que ambiente de trabalho de um futuro gestor público? Porque o gestor, ele trabalha de maneira colaborativa, usando sistemas colaborativos. Então, conseguimos fazer essa simulação de um ambiente de trabalho. A clareza no conteúdo abordado. 82,2% falou que o conteúdo ficou claro com essa abordagem. Em relação a saber se eles acharam útil o fechamento do trabalho com a organização dos dados levantados pela turma, 76,5% consideraram excelente, 23,5% consideraram bom. Por quê? Porque o trabalho do gestor público também envolve a geração de relatórios, síntese de dados para a futura tomada de decisões. Então, assim, isso foi importante também, essa etapa do trabalho da síntese dos dados. Sobre a duração da carga horária, da execução de todo o trabalho, eles consideraram 64,7% excelente e 29,4% bom. Quer dizer que, então, foi proveitosa num tempo viável para eles executarem as atividades. Por fim, você acha... Será que o discente achou que pode aplicar esses conhecimentos adquiridos, né, nessa atividade e na sua prática profissional? Em 52,9% consideraram sempre, 47,1% consideraram muitas vezes. Então, o uso de sistemas colaborativos e a atividade feita de maneira colaborativa, ela vai ser usada em qualquer setor que um gestor público trabalhar. Então, eles consideraram realmente atividade proveitosa. Em relação aos comentários positivos, citaram a importância de aprender algo novo. Eles tiveram essa experiência e também valorizar a importância do uso de aplicativos móveis e saber usar os dispositivos móveis, tanto como cidadãos, como gestores, tá? E citaram também sobre o conteúdo, a importância e facilidade dessa disponibilização de aplicativos do governo federal, e sugeriram que essa dinâmica fosse realizada por outros professores, pela praticidade que
que tem e também pelo envolvimento que foi alcançado pela turma. Claro que sempre temos algumas limitações. Dentre elas, eu posso citar a dificuldade de alguns alunos, foram poucos, que tiveram em instalar alguns aplicativos nos dispositivos móveis, porque a gente também não teve nenhum momento presencial. Organizar e trabalhar nos slides sem, entre aspas, estragar o conteúdo de outros colegas. Então, isso é importante quando a gente trabalha em alguma instituição, trabalhamos em conjunto e a gente precisa valorizar o trabalho do outro, né? E é claro que esses obstáculos, eles serviram muito de amadurecimento para esses alunos, tá? Tanto no uso das tecnologias, quanto na experiência do trabalho colaborativo. E para finalizar, trabalhos, considerações finais, trabalhos futuros, nós esperamos explorar outros conteúdos, outros temas, com uso de ferramentas colaborativas e focadas, claro, na atividade profissional, porque o curso superior tecnólogo, profissionais de gestão pública e simular equipes de trabalho e problemas reais. E, claro, depois dessa experiência, que foi proveitosa, futuramente ofertar em nossas jornadas de ciência e tecnologia oficinas para os docentes sobre o uso e realmente práticas de sistemas colaborativos. Essas foram as minhas referências que eu utilizei nessa apresentação. E, enfim, obrigada. Findei. Valdir. Obrigado, Karine. Obrigada, Karine. Muito bom a gente ver essas experiências assim, né, Valdir? Sim, com certeza. Muito bom. Uhum. Acho que vamos fazer as 3, né? E aí a gente... Isso. Bom, vou fazer a minha, então. Deixa eu só me organizar aqui nas minhas telas. Obrigada, gente. Obrigado, Karine. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Ótimo, gente. Deixa eu só marcar meu tempo, né, aqui. Então, bom, como eu falei, né, eu sou o Valdir. Eu vou fazer uma rápida apresentação, então, espero, sobre o Observatório da Educação da Covid-19. Eu vou fazer uma rápida apresentação, assim, só para vocês entenderem como que eu vim parar aqui com vocês hoje, né? Então, eu sou biólogo e tal, eu tenho uma especialização em jornalismo científico, que vai ser importante nessa minha explanação. Eu fiz um doutorado em educação com a parte de formação de professores em ambientes online, sobretudo com a educação ambiental. Estou como, então, pós-doc, junto ao DTC, né, aqui na Federal de Mato Grosso, onde eu vou aprofundar a pesquisa relacionada, então, à atuação docente durante a pandemia, né, que é também o foco do observatório, que eu vou explicar o que é. Bom, e atualmente sou professor substituto na Unesp, do campus Litoral Paulista, que é em São Vicente. Eu estou citando isso só porque eu falo assim, se alguém aqui, né, for mestrando e quiser fazer uma disciplina sobre divulgação científica, né, a gente está oferecendo, as inscrições vão até sexta-feira, né? Então, depois quem quiser detalhes eu posso mandar, né? É importante que seja aluno de um programa de pós, né, e depois eu posso encaminhar qual que é o procedimento de inscrição. Bom, e eu sou então coordenador do Observatório da Educação da Covid-19, né? E assim, você perguntar o que é um observatório, né? O observatório, historicamente, né, é uma instituição, né, que observa, como o nome fala, né? E geralmente vai observar ou algum fenômeno geográfico, né, como o oceano e tudo mais, e geralmente situações astronômicas, né, um observatório astronômico, né? Só que esse nome tem sido ampliado para se referir ao agrupamento de pessoas, então, de instituições que observam um determinado assunto. Então, você vai ter o observatório, por exemplo, da imprensa, que é um projeto desde 1996. E agora, durante a pandemia, tivemos muitos observatórios, alguns focados em dados, outros focados em políticas públicas, alguns em educação, né? E esse, então, o nosso objetivo aqui é focar na educação. E durante a Covid-19, então, ele é ideia de um projeto, né? Então, que, findando
a pandemia e os seus desdobramentos, ele então tende a se distinguir. E tem um site, né? Depois eu posso mandar para vocês, e também tem um Facebook, e tem um grupo no WhatsApp para envio de avisos e uma newsletter. Os objetivos, então, auxiliar professores e gestores educacionais em responder à pandemia. Isso acontece muito, sobretudo, compartilhando informações, compartilhando estudos, compartilhando notícias, né, e fazendo alguns debates, né, como a gente fez mais em junho, maio, junho. E também reunir análises, seja artigos científicos ou então sobre o jornalismo. Bom, aqui está a cara do site, só falar que ele existe de fato, né, um WordPress, eu mando o link. Bom, eu quero falar alguns dados que a gente conseguiu levantar nesse momento, e a ideia é que no meu pós-doc a gente aprofunde algumas dessas análises, né? Sobre a cobertura midiática, sobretudo no início, a gente teve um foco muito grande em informar decisões governamentais, né? E sobretudo bem ali no comecinho, muito assim, o que os pais estão acontecendo, o que os alunos, né, o online, valor de mensalidades, né, sobrecarga dos pais. Ou seja, a gente ia nisso com alguma voz de alunos, sobretudo o Enem, né, que é uma questão importante. Lembrar que o Enem é um funil de grande parte das universidades públicas, né, atualmente, sobretudo das federais. Então, ele é relevante de ser discutido, né, de fato, uma preocupação. Só que essa cobertura, sobretudo nos grandes jornais, está muito focada na rede privada, sendo que 80,9% do alunado está na rede pública, né? Então, a gente tem aqui um gargalo importante. Por exemplo, no caso da Folha de São Paulo, eu fiz uma análise até abril, desculpa, eu sei que está meio desatualizado, mas o que eu queria compartilhar com vocês é o que isso me leva a analisar o jornalismo, né? Então, nesses textos, que foram 23 textos, nenhum tratou de escolas públicas. Era bem no começo da pandemia, né? Depois apareceram alguns, mas ainda assim, né? Muitos, quando falavam da rede pública, eram anúncios, né? Falavam, o prefeito vai fazer tal coisa, o governador, o secretário. Então, não é um trabalho de jornalismo, é um trabalho de relações públicas, né? Foco na rede privada, então muitas soluções online, impacto na rotina familiar. E o perfil dos colunistas, que é da onde vem a maior parte desses textos. Um mora em Nova York, né? Então acho assim, não está tão próximo da realidade, né? Pé no chão, pé na escola. E outra é uma professora da FGV, então uma escola de elite, foi diretora do Banco Mundial, então há certos vieses ali que aparecem. Bom, e, por exemplo, há um podcast que serve bem de exemplo disso, que são 25 minutos, né, que o título é Como as escolas públicas estão ensinando em meio à pandemia. E entrevistou 3 secretários de Estado. Nenhum professor e nenhuma das fontes aqui eram esses 3 jornalistas, secretários e a colunista que eu já citei. E nenhum criticou as ações. Ficou assim, meio relações públicas, né? Então, isso demonstra que isso aqui não é jornalismo, sabe? Você não tem o contraditório, né? Bom, uma fonte alternativa que eu gostaria de citar é um chamado Em Quarentena. Ele diz muito sobre a cidade de São Paulo, mas é interessante que são áudios mandados pelo WhatsApp, né? Então, ele é o extremo oposto, né? Da voz para quem está na periferia. E isso é interessante, né? Colocando os dois em choque. Bom, ainda falta, então, que hoje em dia fala um pouco mais, mas ainda é pouco, né? Ainda mais pelo preconceito sobre o trabalho docente, né? Digamos que falta muito pouco. Reconhecer, então, a sobrecarga do trabalho docente, ter que aprender as novas plataformas, né? Que nem a gente falou agora há pouco, né? Com a professora Karina, né? Usar os grupos no WhatsApp, intermináveis grupos, 9 grupos, enfim, são coisas de fato que sobrecarregam muito. Fluência digital dos professores, dos alunos, dos pais, mal-estar docente, ou seja, esse sentimento ruim de não dar conta, né? Isso é um fenômeno que acaba levando ao adoecimento e também a problemas, né, em executar as nossas ações satisfatoriamente. A citar fonte e contrafonte, essa questão, né? Fulano falou isso, e quem é o outro que vai criticar essa fala, ou vai falar uma coisa diferente, um outro ponto de vista, né? Isso falta muito em jornalismo educacional. Citar a visão dos professores, sobretudo eu falo, vocês vão ver que depois as nossas ações vão ser de dar voz aos professores, justamente por esse apagamento.
E eu queria mostrar também agora alguns dados de uma pesquisa que a gente realizou, também no começo da pandemia, mas que mostrava alguns dos desafios, né, da adaptação ao ensino remoto, ou se havia ensino remoto, né? Então, bom, a metodologia foi só um formulário enviado, né? O nosso N não é tão grande, foi pouco, quase 100 pessoas, mas grande parte do estado de São Paulo, até mesmo por onde eu estou, né? Então, acabou sendo, tem esse viés. A gente tem uma boa divisão em relação aos níveis de estudo, então todos perto de 30%, né? 25%, 30%, então do ensino tanto infantil até o universitário. Grande parte da rede privada, da rede pública, desculpa, né? 32% da rede privada, 35%, todo o restante da rede pública, o que é interessante também, né? A gente consegue aqui analisar o que eles estão falando, o que estão fazendo, né? Na esfera pública. E aqui começa. Então, nos primeiros dias de pandemia, o que foi feito? Né? 14% deu férias e 35% considerou recesso, né? Porque legalmente são questões diferentes, né? Ambos você está em casa, digamos assim, né? Você já está em casa porque é ensino pandêmico, né? Mas, o recesso pode ser chamado por uma reunião e férias não, né? Então, mas muitas pessoas eu falando, eu estou de férias, mas eu fui numa reunião. Você não está de férias devidamente, né? E também uma grande parcela passou a enviar materiais impressos, e 9% continuava suspenso, então sem nenhuma ação. Aqui nos 30 dias seguintes, né? Então, entre 30 e 60 dias, né? Um certo contingente aqui continuou com atividades paradas, né? E muitos então passaram, 63% passaram a enviar materiais impressos. Lembrando aqui que grande parte desses respondentes, desses professores, são da rede pública, né? Bom, para aquelas pessoas que responderam adotou a ação de educação online, né? Por 76 respostas de 85, a gente tem que muitos passaram a utilizar uma plataforma online, 57%, né? Mais ou menos aqui 25% começaram a usar o WhatsApp, e aí está meio confuso aqui, mas porque tem uma sobreposição, mas uns 30% mais ou menos aí começaram a gravar videoaulas. Então, atividades não são ao vivo, né? O que também tem um trabalho grande de edição e tudo mais. Bom, aqui começa o julgamento do professor sobre a atividade. Então, a escola que trabalha não teve dificuldades em propor ações, né? Então, aqui não teve dificuldades, né? Então, tem facilidade, né? E aqui, né, o roxo e o verde são o que concordam. Então, a minoria desses professores, né? Se o professor tem acesso à internet, 81% falou que concorda plenamente, né? Claro que aqui a gente podia desdobrar isso e muitas outras questões, né? Mas, por enquanto, isso daqui já respondia parte das nossas aflições, saber, né? Além do alunado, o professor também tem que ter acesso, né? Mas a gente perguntou do alunado também, já aparece. Se o professor teve que produzir novos materiais, né? Segundo 52% concorda plenamente, mas 26% concorda parcialmente, poder desenvolver alguma coisa, né? Isso, então, demonstra também o nosso o trabalho a mais, né? Muitas vezes a gente já tem as aulas preparadas, enfim, por mais que a gente faça adaptações em cada oferecimento, né? Mas isso é diferente de ter que, talvez, reformular tudo, né? Se o professor já teve EAD como docente antes, 60%, quase 60% nunca teve, né? E isso é importante, né? Porque se ele nunca teve experiência, o oferecer algo à distância é mais estranho, né? A realidade dele. Tanto quanto professor, quanto discente, né? Que ser aluno EAD também é uma forma de formação, né? Para as particularidades dessa modalidade. Bom, se a pessoa teve dificuldade, esse professor teve dificuldade, aqui cerca, né, de 60% teve alguma dificuldade, grande ou menor, né? E se a pessoa não se sente segura, né, que 26% mais esses 19% aqui dizem que sentem de alguma intensidade desconfortáveis,
Bom, e se os alunos têm internet aqui, percebam, né, como que a avaliação nas respostas, então é uma situação diferente do que a Karine falou, né, de que os alunos dela tinham bastante acesso, né, então a gente tem mesmo essa heterogeneidade, né, e o que colocam que os desafios, não, reforça, né, a necessidade de que os desafios sejam pensados localmente, né, qual que é o acesso dos meus alunos? Eles têm acesso à internet, eu vou ter que mandar materiais impressos, né, então é importante ser considerado aqui. Se a pessoa está trabalhando mais durante a pandemia, eu acho que um dos resultados mais interessantes aqui dessa minha pesquisa é que 73% diz que concorda plenamente, mas 14% diz que concorda em algum nível, parcialmente. Então, de fato, a conclusão aqui é que nós começamos a trabalhar muito mais. Bom, eu vou passar rapidamente, que só pensando um pouco na capacidade de resposta das escolas, né, o que a gente conseguiu levantar, né, aqui mesmo em resumo, né, seria, então, que as escolas, muitas, tinham já um ambiente virtual de aprendizagem já instalado, com professores já treinados, né? Então, isso, evidentemente, você já conhece a ferramenta, você só depois ampliou o uso dessa, né? Muitas escolas ainda sem esse ambiente virtual, né? Que, então, mesmo sendo escolas privadas, que em tese têm uma maior infraestrutura, tiveram grandes problemas de adaptação. Acesso dos alunos, que é avaliado mesmo na rede privada. O uso de várias plataformas. Então, eu quero fazer um teste, usar, né? Eu esqueci o nome do aplicativo, mas quero fazer uma atividade interativa. Aí eu coloco o Mentimeter. Eu vou fazer alguma coisa, tem que usar o Classroom, outra tem que usar outro aplicativo. Então, tudo isso gera mais trabalho. Falta de planejamento, o que pode ser também um problema já anterior, né? Ele só foi amplificado. E o tempo de dedicação docente, né, que em grande parte não foi remunerado. E houve então, algumas demissões, sobretudo no ensino superior, né, na cidade de São Paulo. Isso aconteceu em grandes universidades, com grande contingente de demissões. Na escola pública, então, a gente vai ter plataformas digitais, essas plataformas digitais muito oferecidas por empresas, como a Lemo, essas coisas. No caso de São Paulo, por exemplo, teve um aplicativo, também não facilitava tanto, né? O professor Fernando Castro provavelmente vai falar um pouco disso na palestra de encerramento, né? Porque ele vive um embate aqui com o governo do estado por causa desses problemas. Transmissão via TV, o que foi interessante, por exemplo, no Amazonas, que já tinha uma rede mais difundida de TV educativa, mas ainda assim com suas limitações, porque se a pessoa não tem TV ou esse canal não chega na comunidade, né, não tem transmissão. Então, minimizou os problemas, mas ainda assim permanece. Em outros estados isso também foi utilizado. Materiais impressos, apoio de fundações, como citei, a Lema, Roberto Marinho e tal. Aqui é uma marca de uma discussão sobre privatização ou não, né, da educação, enfim, uma coisa que acontece. E aulas presenciais a rodízio, aí que a gente está vendo voltar em alguns lugares, né? Manaus, por exemplo, já voltou há bastante tempo. Na cidade de São Paulo, começou a voltar no começo de novembro, de forma mais intensa, mas muitas escolas que reabriram já estão fechando por causa do aumento de casos, né? Então, desafios, né? Uma escola sem internet, corpo docente com problemas, que aqui vai desde a remuneração, infraestrutura e depois agora a saúde mental. E acesso dos alunos. Bom, e as nossas ações, então, para dar voz? Eu vou só citar rapidamente, esses são livros que estão disponíveis no site do Observatório. Então, tivemos 2 seminários, né, então esses daqui são os cadernos de resumos, né, que então chamaram esses seminários, né, chamaram a Voz Docente. E também a gente teve um livro, né, que a gente tem até um lançamento e tudo mais, tudo isso está disponível no site do Observatório, né, aqui são mais de 200 páginas, trazendo muitas experiências. Algumas das pessoas que participaram dessa obra vão conversar com a gente hoje à tarde e amanhã à tarde durante as remotas. Bom, era isso que eu queria comentar, compartilhar com vocês, e agora a gente passa, então, para a próxima comunicação, que é a da Tatiane. Eu já estou aqui na mediação, já estou falando. Muito legal o trabalho do observatório, viu?
Bem, bem legal mesmo. Eu não conhecia muito, o Cris deve conhecer mais do que eu, né? Mas bastante interessante, viu? Parabéns. Tá certo. Vamos passar para a próxima, então? Obrigado, Kátia. Bom, Tatiane. Oi. Oi. Você, se você quiser compartilhar slides, acho que já habilitei. Só encontrar aqui. Vai estar bem no meio da sua tela, compartilhar a tela. Embaixo. Encontrei. Ótimo. Tá. A gente está vendo seus slides. Só você colocar. Isso, beleza. Perfeito, posso começar? Pode. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiane, sou pedagoga, graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso, sou especialista em psicopedagogia e mídias digitais para a educação pela UAP. Hoje, não muito diferente do que já foi tratado aqui, eu trago um pouquinho de um relato de experiência da minha vivência em uma organização social que trabalha com jovens no contraturno escolar. Então, eu trago um pouco das percepções, tanto as minhas quanto as compartilhadas com os colegas e em pesquisa realizada pela instituição, sobre os desafios e possibilidades com o ensino remoto para os nossos jovens. Bom, com a chegada da pandemia, né, da crise sanitária da Covid-19, inicialmente a gente recebeu um decreto de 100 dias de afastamento, de isolamento social, e então definimos que seriam trazidas então as férias inicialmente para conduzir esse período, para que assim no retorno a gente retornasse com nossas atividades presenciais. Com o agravamento do cenário pandêmico, tivemos que nos readaptar e reorganizar todo o nosso ano letivo e nossa programação de atividades. Estão tão felizes quanto a equipe que está organizando neste momento. Então, muito obrigada, professor Gaudêncio. Continuamos muito vivos fazendo isso, fazendo educação. Oi? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, em outra atividade. Acho que ela está em duas tempo, eu já cortei o áudio. Então, tá bom. Então, a partir daí, então, iniciou-se as atividades online, diante dessa nossa nova realidade do momento. Então, professores e alunos estão vivenciando uma nova realidade, um novo processo de ensino-aprendizagem. Estamos todos nessa nova descoberta e adaptação com esse novo cenário. A partir daí, surgem os desafios. Nossa instituição, cerca de 80% dos jovens, que também brasileiros, tirados do Instituto, tiveram o primeiro contato com as tecnologias educacionais de ensino remoto, no ensino remoto durante a pandemia. Então, grande parte do nosso público nunca teve acesso a nenhum tipo de atividade, aula, trabalhos que pudessem utilizar das tecnologias para esse processo de ensino-aprendizagem. E a partir daí surgem os desafios não só de adaptação, de assiduidade, de participação dos alunos, como também dos nossos profissionais de educação. Que alguns desafios eu trago aqui em forma de gráfico, que foi a falta de infraestrutura de conectividade dos alunos, dificuldade para manter o engajamento dos alunos, o distanciamento e a perca de vínculo com os alunos foram fatores que influenciaram, a falta de formação para lidar com os desafios do ensino remoto, a falta de conhecimento de ferramentas virtuais, a falta de um ambiente adequado para trabalhar em casa, lidar com pais, familiares ou cuidadores de forma online, o lado emocional, medo, ansiedade, estresse dos professores tem atrapalhado o trabalho, a falta de conhecimento e recursos de acessibilidade de comunicação de forma online foram um dos fatores apresentados como desafios pelos nossos profissionais diante desse novo cenário. A partir daí que as aulas online foram estabelecidas para cumprimento do nosso ano letivo, precisamos nos reorganizar para trazer
levar esse conhecimento, esse processo de ensino-aprendizagem adiante. Então, utilizamos de várias tecnologias, adaptando-se à realidade do nosso aluno, como já trazido. Hoje, grande parte utilizam do celular como ferramenta e como recurso para acesso às atividades. Então, implementamos o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Messenger, o e-mail, para alguns casos, mas comunicação diretamente com os responsáveis. E o grande fator está sendo o WhatsApp, sim, o nosso canal de comunicação. Nessa rotina de trabalho, a gente sempre tem os relatos de cansaço dos professores de se adaptar com essa nova realidade, a falta de estrutura e a dificuldade de comunicação assídua com esse aluno. A questão do retorno das atividades também é o grande fator que vem trazendo os professores nos seus relatos de dificuldade de estar acompanhando e avaliando esse processo de ensino-aprendizagem e esses conteúdos. E a partir daí criam-se as possibilidades, o que podemos fazer, além de já utilizar essas ferramentas que são disponíveis, né, na rede, o que podemos trazer para tentar, de alguma forma, buscar a garantia de estar levando esse conteúdo de forma com uma tal qualidade. Percebemos que a pandemia trouxe uma ressignificação para a educação, nunca antes imaginada, uma verdadeira revolução pedagógica. As metodologias ativas e personalizadas ganharam espaço na nova realidade, em que a sala de aula não se restringe mais ao espaço físico da escola, ela está em todo lugar e a qualquer tempo. Então, na nossa instituição, percebemos que a personalização desse ensino foi um caminho encontrado para conseguir daqui para frente levar essa forma de ensino remoto. Então, estratégias e métodos foram sendo criados para melhorar o desenvolvimento do ensino, com a participação ativa de todos os envolvidos. Então, em todos os nossos processos agora, a gente trouxe o aluno como centro de mediação do ensino, da opinião, da participação, para garantia da participação e contemplação do estudante. Então, disponibilização de recursos físicos para os jovens sem acesso a equipamentos ou internet. Então, hoje a gente está fazendo a entrega de material impresso como uma forma de não deixar esse aluno desamparado ou sem acesso a nenhum tipo de conhecimento ou informação. Contratos de aprendizagem foi uma boa forma também encontrada, onde a gente, junto com o aluno, construímos um contrato onde eles traziam suas expectativas e realidades, e a gente também, junto com eles, desenvolvia um caminho para conseguir encarar essa nova realidade, conseguir o êxito desse processo. Criação de grupos de responsabilidades e análise colaborativa de fatores e ideias. Brainstorming de ideias, trazendo o aluno também para no intuito de querer ouvir mais a sua necessidade e a sua realidade, para aí a gente conseguir uma forma de trabalho que se adeque à sua realidade e vivência diária. O diagrama dos 5 porquês, então a gente está o tempo todo perguntando, questionando, para trazer o aluno próximo, tanto os alunos quanto os familiares também, que está sendo um grande desafio. Jogos pedagógicos de verdadeiro, falso ou discussão é uma forma também que a gente encontrou de levar o conhecimento até o aluno de uma forma lúdica e garantindo a participação e o envolvimento dele e com o retorno dessas atividades. Utilização de aplicativos e websites como WhatsApp, Kaizala, Kahoot, Microsoft Teams, Google Chrome, TED, podcasts. Então, a gente está se reinventando a todo momento e buscando novos recursos e tecnologias que possam nos auxiliar na participação, trazendo o aluno para esse centro de participação e despertando esse interesse dele pelas atividades. E durante esse período, a gente observou essa necessidade de formação específica para a situação do educador na utilização das tecnologias. Avançar, contemplar novos recursos e processos formativos para a construção de um método de ensino conceitualizado com a necessidade contemporânea. Então, eu trouxe um breve relato da minha vivência hoje na instituição, o que está acontecendo, como está sendo o nosso dia a dia. É bem curtinho, só agradeço a oportunidade de fala, que só gostaria de compartilhar um pouquinho do que vem acontecendo e aproveitar o momento também para conhecer e poder apresentar o que vem acontecendo na nossa instituição, que é a Fundação aqui de Cuiabá. Oi.
Oi, estamos aqui. Ah, sim. Pensei que tá. Ei, Tatiane, tá muito boa, né? E essas questões, de fato, a gente pensar, né, naquilo, enfim, que são as nossas, como é que eu diria, os nossos cotidianos bastante alterados, né, nesses últimos tempos, tá? Então, eu agradeço, né, e estamos aqui, tá? Obrigada pela apresentação e que bom você esteja trabalhando nesse sentido, tá? Ok? Obrigada Valdir. por todos. Kátia, acho que somos só nós três. Acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Uhum, exatamente, tá? Olha, tem uma série de perguntas aqui, tá? A questão, os slides não, gente, não vão ser disponibilizados, serão as apresentações, tá? Né? Nós temos perguntas sobre a adaptação dos materiais, tá? Nós temos perguntas com relação àquilo que a Karine trabalhou, né? Com aquela, com a experiência, perguntando sobre o que seria, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui. Sabrina, você foi anotando mais algumas questões, além dessas que estão aqui? Gente, olha, o que, assim, voltando, né, àquilo que nós tínhamos dito, assim, é muito impressionante da gente ver as alternativas e a necessidade da gente acompanhar determinados espaços, feito esse do observatório, tá? Então, por exemplo, nós temos os observatórios todos da educação, nós temos um que é muito interessante, que é o Theo Amiel, que coordena, que chama Escola Vigiada, tá? Então, assim, são muitas as iniciativas que nós temos nesse momento, justamente para a gente poder entender, por exemplo, o que é o assalto das escolas pelas mídias corporativas, tá? O Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Então, assim, eu penso que mais do que talvez a gente trabalhar a questão de se pensar as alternativas e tal, nós vamos ter que criar determinados espaços de luta, né? Não é à toa que o Castells vai falar das redes de indignação e movimentos sociais, tá? Porque, assim, da maneira pela qual nós temos enfrentado a pandemia, não somente isso, mas o desmonte do setor educação, indica, sem dúvida nenhuma, um campo de luta que nós vamos ter que tomar espaço. Com a pandemia, isso se agrava mais, né? Então, assim, a Karine vem mostrar para a gente determinada alternativa, o Valdir vem falar do observatório, a Tatiane vem falar de um estudo de caráter institucional, mas trabalhando essas questões relacionadas ao trabalho docente, tá? Então, são questões que elas se colocam hoje no nosso cotidiano de maneira muito efetiva, né? E que nós precisamos nos apropriar e que nós precisamos compreender no sentido de nós empreendermos lutas, né? Que elas não são mais apenas, vamos dizer assim, com relação àquilo que são os nossos trabalhos, mas o que é que nos afeta como gente e o que é que nos afeta como profissional, tá? Então, são questões importantes para a gente pensar nesse momento. E essa questão eu deixo para vocês três, tá? Karine, Valdir e a Tatiane, né? De como é que vocês estão pensando isso, fazendo esses trabalhos de vocês, e depois a gente abre, então, para Sabrina, ela resumir as questões mais importantes que foram postas aqui, tá? Alguns minutos aí para vocês. Quem começa? Vamos fazer na sequência, Karine, Valdir e Tatiane? Pode ser? Karine? Oi, Kátia.
Oi, pessoal. Eu não entendi bem a pergunta, você pode repetir? Karine, foi mais um comentário, né? Eu estou dizendo assim que, na verdade, o que vocês nos trazem são questões que nos afetam não só, né, como profissionais, tá? Mas que nos afeta enquanto gente, enquanto pessoa, né? E da necessidade de nós criarmos, então, os espaços de luta, de nós empreendermos debates que tenham a ver com esse contexto mais amplo, tá? Que a pandemia nos traz, porque a gente tem uma tendência, né, Karine, a pensar a escola pela escola e tal, não somos só nós, né? Todo e qualquer profissional, o do direito vai pensar o campo do direito, o médico vai pensar, enfim, com relação àquilo que é a saúde, tá? Mas a necessidade de nós ampliarmos, então, essas questões, né? Trabalhando experiências, observatórios, trabalhando aquilo que é uma reflexão sobre o trabalho do docente, como nos trouxe a Tatiane também. Eu achei muito importante compartilhar essa minha vivência com vocês, mas vocês perceberam que foi uma vivência, entre aspas, quase perfeita. Só que assim, o que eu vivi, uma coisa é o que mostrei para vocês, outra coisa são os bastidores. Porque eu tenho outras turmas onde eu imprimo material, onde eu atendo só por e-mail ou atendo só no Google Sala de Aula. Eu, na minha vivência como professora no IFMT Campus Barra do Garças, eu tenho realmente, como o Valdir falou, trabalhado muito mais. Como eu sou professora, eu sou licenciada em informática, então, no começo do ensino remoto, eu fiquei assoberbada de dúvidas dos colegas, porque eles recorriam a nós, professores de informática, para tentar auxiliar o uso das ferramentas, dos sistemas colaborativos, como eu citei, porque o IFMT ele trabalha com o pacote de ferramentas do Google. Então, assim, a gente se apoiava, a gente conseguiu fechar o uso de uma ferramenta que foi o Classroom, WhatsApp e e-mail. Então, assim, a gestão, ela decidiu optar por uma mesma ferramenta, porque tinham professores usando o Zoom, como a Tatiane falou, uma infinidade de ferramentas. A gente conseguiu uniformizar isso. E aí... Essa foi uma opção só do IFMT ou foi uma opção dos IFs em geral? Olha, Kátia, nós temos muita independência, então nós decidimos como campus, tá? Então, assim, cada campo definiu a melhor maneira de trabalhar com os alunos. Então, assim, a gente conseguiu aplicar os questionários no começo, para ir atrás de cada aluno que tinha acesso ou não a tecnologias, se era acesso também à internet banda larga. Então, a gente foi aluno por aluno, até começar o ensino remoto. Então, meu Deus, como a gente vai ter pesquisa para fazer, hein? Tem muita coisa, tem muita Nossa, coisa. muita Só que, assim, a gente ainda tem alunos com necessidades específicas, que são, temos alunos surdos, alunos com outras doenças raras. Então, assim, a gente ainda está com dificuldade para trabalhar com isso. Temos alunos indígenas, que nesse período de pandemia, a maioria foi para a aldeia. Então, Barra do Garças a gente tem um grupo de alunos indígenas, sim, são pequenos, mas a gente precisa dar uma atenção diferenciada também, a gente precisa entender a cultura deles. Então, assim, nós temos várias questões e tá assim, a gente ainda está aprendendo muito. Eu, como professora de informática, estou aprendendo. Imagina os professores que não tinham as tecnologias, né, no seu dia a dia. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que nem tudo são flores mesmo, gente. Eu apresentei um caso que deu certo e eu quero, inclusive, como eu falei, trazer essa experiência, levar oficinas, quando a gente tiver a oportunidade, que todo ano a gente faz uma jornada aqui no nosso campus ou também outros campos, trazer essas vivências, essas atividades diferentes para os professores. Eu sinto, como a Karina falou também, a necessidade da formação continuada. É emergente a formação continuada em tecnologias. Inclusive, eu iniciei meus estudos em letramento digital justamente por isso. Tem um ano que eu estou estudando sobre isso e minha vontade é de ofertar oficinas, treinamentos, formação continuada em letramento digital para docentes do ensino básico.
Eu trabalho com ensino básico, ensino superior, ensino técnico, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade emergente. Ok. E são Karine, muitos depois, desafios. se você puder, disponibiliza o seu e-mail. De repente, alguém que esteja aqui queira saber mais da experiência e tal, pode conversar individualmente contigo, né? Porque é tão interessante que aí, de repente, né, dá para fazer uma coisa mais tete a tete, né? Obrigada, Valdir. Então, eu acho que o próprio observatório, né, foi uma tentativa de dar voz ao docente. Acho que assim era a minha grande preocupação, né, de ficar mesmo incomodado com como o jornalismo estava sendo feito, né? E a gente sabe, né, o jornalismo ele é retroalimentado pela política, né? Então ele influencia a política influencia ele. Então era o momento de tentar minimamente ali dar alguma voz, né? Lógico que eu não tenho amplitude que os grandes meios têm, mas em algum lugar de mesmo dar esse retorno, né? E trazer as questões, os debates, né? É interessante que durante algumas webconferências que a gente fez, assim, a gente tinha umas 30, 20, 30 pessoas, então a gente conseguia conversar bastante, e muitos perguntavam assim, sobre o filho, sobre o que ele ia fazer na escola. Tinha um caso de uma professora do sul da Bahia, que ela falava tanto do ponto de vista da universidade quanto da casa dela, sabe? Então, assim, era um momento mesmo, assim, de tentar trazer essas questões, né? E para citar um exemplo, né, nesse meio tempo, eu agora como eu estou como professor substituto na Unesp, né, as aulas começaram na Unesp, começaram lá em final de fevereiro, logo veio a pandemia, né? Quando estava chegando a pandemia foi quando o processo seletivo que eu me inscrevi estava com inscrições abertas. Então, as aulas já tinham começado. E tudo parou por causa da pandemia. O processo seletivo aconteceu em agosto, de março para agosto. Nesse meio de caminho, os alunos estavam com as aulas suspensas. Só em agosto, as aulas já tinham voltado, no meio de julho. Então, meus alunos já tinham voltado a ter aula e eu não tinha sido contratado. Eu fui ser contratado mesmo em outubro. Então, meus alunos começaram a ter aula comigo 15 dias antes do encerramento do semestre, né? E aí corre, né? Eles tinham tido algumas aulas com outros professores, meio para dar parte da carga horária, a gente teve que correr esses 15 dias, 3 semanas para encerrar o material. Então, é uma loucura, assim, sabe? Isso eu acho que demonstram muitos desafios, né? E voltando à questão também do contexto, né? Que nem a Karine falou, acho né, a independência do campus dela, isso que a gente vê também um problema até mesmo de falta de um órgão, né, do MEC, enfim, né, problemas com o governo federal mesmo, né, de dar as orientações, né, por mais que ele por mais que legalmente ele não vá interferir no dia a dia da escola, mas ele pode entrar com aporte de técnicos, ou mesmo assim, o espírito de corporação, sabe? Então, esse espírito a gente tem, né? E isso a gente vê, assim, nesse tiroteio, segue um tiroteio, né? Tá todo mundo tentando fazer as suas atividades, quem pode faz sobre né, o que pode fazer lá dentro. Eu estou vendo que estão questionando, né, sobre a efetividade desse ensino remoto, né? Eu acho que essa pergunta parte de uma questão assim. Será que esse ensino antes da pandemia era eficiente? Porque não adianta você falar o ensino remoto como se o problema da educação começasse em março, né? A gente tem problemas anteriores, problemas de didática, de planejamento, de infraestrutura, né? Então, esses problemas não são novos, eles estão amplificados agora. Bom, e outra também, né? Sempre perguntam, mas eu não gosto da EAD. Eu falo, já te perguntaram se você gosta do ensino presencial? Né? Nunca perguntaram, assim, depois de 20 anos, eu acho que dá mais, né? Depois de um doutorado, eu tenho 35. Depois de 30 anos na escola, nunca perguntaram, você gosta do ensino presencial? Mas me perguntam, você gosta da EAD? Né? Eu falo, né? A gente sempre então está nesse lado de ser mais cobrado, né? Mas a gente precisa desse referencial, né? E eu diria assim como as soluções são muito dependentes do contexto, a efetividade vai depender desse contexto, né? Eu falo, por exemplo, com meus alunos na Unesp, eu fiz aulas síncronas, eu fiz aulas assincrônicas, mas pelo tempo a gente teve pouco
carga de leitura, né? Mas agora a gente começou outra disciplina, e aí eu vou conseguir trabalhar por 4 meses com uma maior carga de leitura, uma maior participação, o que eu acredito que, então, a gente não vai ter uma qualidade de ensino ruim. Talvez presencial fosse melhor, mas não vou entrar nesse pormenor. Mas eu acho que, tendo planejamento, até mesmo tendo a formação, né, que eu tenho para poder fazer um planejamento, né, tentando usar as ferramentas, eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom serviço. Mas, evidentemente, isso depende do contexto. É uma resposta um tanto quanto vaga, por causa que depende do contexto. Então, assim, né, eu trabalho com didática no presencial, né? E é interessante porque é uma das questões que eu sempre coloco, né, para o pessoal. Eu digo assim, nossa, como o nosso imaginário é da escola comeniana, né? A gente só pode aprender, né, se a gente tiver em 4 salas com carteira e o professor depositário do saber, tá? E esse modelo, ele é tão, como é que eu diria? Ele é tão colado no nosso imaginário sobre educação que a gente não consegue pensar uma aprendizagem diferente, né? Então, assim, o Levy, nas inteligências coletivas, tá? Ele começa dizendo justamente isso, né? Nós temos uma educação milenar, né? E a dificuldade que nós temos de pensar uma outra educação. O nosso imaginário, ele é de João Amós Comênios, né, de 450 anos atrás, tá? Sim, a gente foi formado nesse modelo, né? E daí uma das dificuldades para a gente romper. Eu não falo em resistência do professor, viu, gente, tá? Eu acho que não há uma resistência, enfim, como as pessoas, porque o professor resiste e tal. Não, a gente resiste, tá? Exatamente porque a gente tem dificuldade de romper esse modelo comeniano de educação, que na verdade é ensinar, né? Não é a dia de ensinar a aprender, ela só tem um lado, que é o ensinar, né? Então, de fato, sabe, Valdir, a gente tem que mexer um pouco nesses modelos todos que nós temos, tá? Tatiane? Sim, de acordo com a fala do Valdir, eu acho que hoje, até na instituição onde está tendo a vivência, é um tiroteio, sim, de tentativa, que no ambiente a pandemia veio para ampliar ainda mais as desigualdades que já eram existentes. Hoje é muito mais visível essa questão, devido ao ambiente de atividades, estudantes que possuem o Wi-Fi, a conectividade, o acesso à internet em casa, o computador, um celular que consiga abrir um aplicativo, e a gente também tem a realidade do aluno que não tem ainda a conectividade, a conexão é ruim, ou não tem os recursos digitais. Então, a fala do ensino efetivo, hoje eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amplo, a olhar essa efetividade desse ensino, olhando para a realidade, porque hoje está muito específico de uma instituição para outra, e dentro de uma sala de aula mesmo, ainda está ainda maior a questão das desigualdades, da personalização e desse olhar individual para cada aluno, para cada realidade. Claro que isso não é fácil, não está sendo uma experiência tranquila de se passar, são muitos desafios, como as pesquisas trazem, os professores estão com receio, estão com dificuldade, sim, pela ausência desse histórico de ensino online, como era isso antes, que a pandemia acelerou de uma forma, foi 10 anos por aí que a gente teve essa apropriação com essa conectividade, com o ensino online. Kátia, você está sem áudio, viu, Kátia? Áudio. Não, ok. Tatiane, mais alguma coisa a acrescentar? Eu vou passar para a Sabrina. Sabrina? Eu acho que a Sabrina está offline no momento. Ah, tá legal. Quem que ficou de ver as questões? Então, eu estou olhando aqui, eu acho que elas estão bem identificadas, assim. Sim. Eu vou pedir que a Karina e a Tatiane olhem o bate-papo para ver quais são referentes às comunicações.
Tá? A minha teve uma sobre o papel das fundações, né? Eu falo que eu estava muito focado no que estava acontecendo assim em termos dos professores mesmo, bem nos relatos. Quando eu falo da voz docente, era muito também que eu estava focando no meu trabalho, sabe? Então, assim, eu particularmente acompanhei a questão das fundações, né? Mas não foi o foco do meu trabalho. Então, eu não posso falar muito, né? Elas aconteceram, essas associações, não são de hoje, né? Como elas estão pautadas. Essas fundações, a Lema, enfim, outras. A Lema, acho que é uma das principais. Ofereceu formação, né? Enfim, toda aí uma articulação que eu acho que não é totalmente questionável, mas há certos aspectos como acontece atualmente na cidade de São Paulo, que há muito investimento público para a educação infantil privada, né, por ONGs, né? E assim, sendo que você então tem um modelo mais caro do que se fosse escolas municipais, né? E de qualidade duvidável, né? Tanto é que você tem denúncias de desvio de verba, enfim, por aí vai. Quem vai poder falar isso mesmo é o Fernando Castro, na palestra de encerramento. Então, assim, quem estiver presente vai poder, caso ele não fale, né, que ele comente sobre isso. É uma coisa das coisas que ele mais trabalha. Né? Então, vou passar, não sei se a Karine quer responder alguma questão que apareceu. Oi, eu acho que essa questão aqui, eu vou responder. Eu acho muito interessante. Deixa eu só procurar aqui. Aqui, os materiais impressos entregues aos alunos são adequados ao ensino remoto ou são os mesmos? Olha, na verdade, não recebemos uma orientação, mas a gente sabe que quando a gente trabalha com alunos que têm acesso à internet, a gente tem a possibilidade de mostrar vídeos, possibilidade de fazer tanta coisa, usar aplicativos, e aí no impresso a gente tem que adaptar. Então, eu preparo a aula para os alunos que têm acesso online e preparo a aula para aluno que vai ter material impresso. Às vezes, algumas questões são diferentes, os exercícios são um pouco diferentes, só que eu sinto que o aluno que não tem acesso, ele fica em prejuízo. É impossível, é inegável isso, porque o uso das multimídias favorece muito o aprendizado. Então, assim, às vezes, no começo eu me sentia mal de mandar vídeo para o aluno e sabendo que o outro não vai poder ver o vídeo para entender melhor o conteúdo. Eu me sentia assim num dilema tão grande, numa contradição. Eu falo, gente, isso não é justo. O aluno pegar aquele papel ainda tudo preto e branco. Então, eu tento colocar figurinhas. O que eu faço? Eu gero resumos, PDFs, que para o material online, vou colorindo tudo. Aí eu ponho realce para eles atentarem aos pontos principais. Aí faço uma live, uma aula e explico. Para o impresso, como eu sei que aquele realce vai dar problema na impressão, eu sublinho. Então, assim, eu adapto todo o material. Ponho para o aluno material impresso, é diferente. Então, assim, eu tenho que ter essa atenção. Agora, eu não sei como é que tá os outros colegas, porque a gente não tá tendo muito diálogo. Outro problema que está impedindo de a gente unir os professores para dialogar são a gente se unir no conselho de classe. Só que a gente tenta fechar um bimestre, tenta fechar o conselho de classe, mas tem alunos que não fecharam aquelas atividades ainda. Então, a gente fica postergando para tentar fechar o quanto máximo daqueles alunos, fechar aquelas notas. Então, assim, a gente não está tendo muitos encontros. A gente está afastado. Então, eu não estou tendo muito diálogo com os colegas a respeito disso. Mas é importante, sim, como a Karina falou também anteriormente, eu estou sentindo falta. Esse momento com o diálogo com os professores é importante. Então, às vezes, eu pergunto como faz, mas eu estou usando essa metodologia. Eu estou tentando dar uma atenção, sim, para os alunos do ensino, os alunos que estão só em material impresso. Tá bom? Deixa eu fazer uma intervenção só para vocês. Quando eu falo, né, que as soluções são muito contextualizadas, né, a Unesp, ela fez assim, a gente vai fechar o diário e eu posso marcar que o aluno não fez atividades por causa da Covid. E aí ele vai poder fazer
para frente. Talvez quando volte, no começo do ano que vem, aí fica aberto. Aí eu fico assim, eu sempre estava fazendo isso ontem à noite, eu lá marcando, fulano, ele vai ser reprovado. Aí eu colocava lá, é a Covid, tá a situação da Covid. Então aí eu vou fechar todas as outras notas e a dele vai ficar em aberto, sabe? E isso permite que o diário seja fechado, né? Porque a gente está com o sistema, é assim, né? Geralmente é 880, né? Ou fica aberto ou fechado, né? E aí eles encontraram essa solução para ficar parte aberta e parte fechada. Eu falo assim, realmente cada uma vai, né? E pensa que a Unesp é uma universidade grande, né? 23 campos. Essas soluções também são muito difíceis, né? Datas, né? A gente fala assim, você está tentando fechar o semestre, né? Tem muita universidade que não abriu o semestre ainda, né? Eu sou ex-aluno na Federal de Ouro Preto, eu acompanho a discussão deles, né? A Federal vai voltar às aulas em janeiro. As aulas que foram encerradas em março. Então, eles vão ficar quase um ano sem... E essa tem toda uma... Lá eu acompanhei um pouco a discussão, teve toda uma discussão, né, de se é precarização, se não é precarização, se é um incentivo à privatização do ensino, né, nas universidades federais, né? Tiveram toda essa questão e agora decidiram a volta só em janeiro. E, digamos, pelo cenário atual, fica difícil saber se vai voltar mesmo, né? A gente tem um aumento dos casos nessas últimas 2 semanas, né? Eu estou falando de São Paulo, né? São Paulo está já, sei lá, 90% de UTI ocupada e tal. Então, realmente, somamos novamente uma carga de incerteza. Até queria falar algo que o Valdir falou, é que nos fóruns de discussão dos diretores de ensino, tem se falado na volta em modelo híbrido. Por quê? Para evitar aglomeração também e para que tenha uma volta de uma maneira presencial. Então, mas o modelo híbrido, nós precisamos aprender metodologias ativas, nós precisamos aprender novas técnicas para fazer o engajamento dos alunos, né? Então, assim, parece que a gente até trabalha com marketing digital. Ontem mesmo eu fui dar uma aula para 60 alunos, 2 turmas, né, A e B, vieram 10. Falei com o coordenador, ele falou, olha, na aula de física foram 6. Não sei mais o que fazer para esses meninos. Então, assim, até estava discutindo. Então, assim, são tantos detalhes que a gente acaba se perdendo e se confundindo. Até a gente estava discutindo em falar com os pais, né? Olha, mandar mensagem para os pais. O aluno, que nesse caso é ensino médio, né? O aluno tem aula nesse horário, nesse momento. Então, assim, eu sinto que nós, professores do ensino básico, a gente precisa se aproximar mais dos pais. Só que é difícil, porque é função do professor, assim, até que ponto a gente está extravasando isso e nos sobrecarregando, entende? Porque eu não vejo nenhum problema em falar com o pai, claro que não, mas até que eu já estou sobrecarregada demais. Então, assim, a gente... uma coisa aqui que eu acho importante até comentar sobre como que se procedeu a dinâmica aqui no IFMT. Vou falar rapidinho. Foram criados grupos de WhatsApp por turma e conseguimos organizar um técnico por turma. O técnico ficava com as 3, 4 turmas. Então, a turma, ela tem o apoio de algum técnico. Tá? Só que os técnicos, muitas vezes, eles estão aprendendo também. Eles não têm formação para atender isso. Então, eles atendem as dúvidas dos alunos. Então, a gente tem um apoio. Tá? Então, isso foi muito importante também para a nossa dinâmica aqui do ensino remoto. E talvez esse técnico poderia ir mais além, entrar em contato com os pais, mas ele tem as outras funções dele, as outras atribuições. Então, assim, a gente vê que falta pessoal para trabalhar. Se for trabalhar com ensino híbrido, a gente precisa de um apoio. O que eu sinto falta também é a falta de um designer instrucional para orientar a gente. Acho que até o Valdir é formado nisso, né? E os professores, a gente precisa aprender a modelar as nossas atividades e eu acho que o futuro vai ser aprender design instrucional, acho que vai ser padrão para professor, porque a gente precisa preparar o material. É isso, gente. Ok. Uhum. Tem gente falando do panóptico, do Foucault, é difícil a gente romper com isso, sim.
né? E essas questões, então, elas estão na ordem do dia. O mais importante é que a gente possa debater e achar as alternativas possíveis, né? Então, porque de impossibilidade a gente já está, enfim, a gente tem vivido com elas o tempo todo, né? Não sei se a Tatiane teria alguma coisa a acrescentar. Não, professora, tudo tranquilo. Acho que está bem claro que hoje a realidade que estamos vivendo não tem o certo e o errado, né? E sim, nós estamos nos adaptando à realidade. Claro que nos falta um direcionamento maior de uma metodologia. Claro que a gente gostaria de ter esse direcionamento, esse caminho que fosse facilitasse o trabalho do professor, mas acredito que todos nós estamos na busca de soluções educacionais para o sucesso do aprendizado do aluno, né? Então, Tatiana, o que você falou é tão verdadeiro, sabe? Assim, outro dia também, num debate, a gente dizia exatamente sobre isso. Nós já erramos tanto em termos educacionais, eu não sei por que agora a gente está dizendo que é impossível errar, que não podemos. Como assim? A gente está aprendendo todo dia, toda hora, e aí a gente está com medo danado de errar. Nós vamos errar? Vamos sim, né? No entanto, a gente também vai acertar, a gente também vai aprender, né? E assim, se a gente só tivesse acertos até agora, voilá, mas não é essa a verdade, né? Assim como o Valdir estava dizendo. Sabe, assim, a gente coloca, né, inclusive a Associação Nacional de Pesquisa em Educação e tal, não, porque o não presencial, porque o ensino remoto, tipo assim, vamos destruir a educação. Tá, e o anterior, o que a gente fez até hoje? Não estou dizendo que não haja problema, por favor, né? Eu não sou tão alienada assim, mas também não dá para a gente demonizar uma coisa, né, para sacralizar a outra, né? A gente vai ter que aprender a pensar de maneira mais, eu diria, mais chinesa, né? Do Yang e o Yin, no sentido da gente perceber as possibilidades de alternativas, então, né? Mais alguma questão, Valdir? Senão a gente vai almoçar, né? E retornamos à tarde, então. Deixa eu só fazer um comentário e acho que pode encerrar. Pois não. Falar que eu tenho uma especialização em design e tal, em instrucional. Fiz pela UAB, então quem fala mal do programa UAB sabe, olha, eu fiz e gostei do curso, tudo bem, assim, sou entusiasta, né? Mas no começo da pandemia, eu dei alguns cursos que o ambiente virtual de aprendizagem era o Facebook, grupos no Facebook, né? E é interessante que eu fiz um que era sobre design instrucional, né? Porque muita gente estava buscando tudo. E assim, a gente discutia alguns aspectos, tá? Era mais teórico, falava dos relatos e tal, mas assim, a gente não chegou a construir um curso. Mas a gente fazia o simples, que é fazer um mapa de atividades, né? E o mapa de atividades é assim, um plano de ensino detalhado, né? A tabelona do plano de ensino, aula 1, aula 2, está aqui detalhado. Aquilo, você colocando a teoria de aprendizagem, né? Que muita gente acha que teoria de aprendizagem a gente aprende só para gastar tempo, né? Que é algo fora da prática, mas não, né? Por exemplo, na minha experiência como editor, eu leio um texto e a pessoa fala assim, não, porque a gente fez um processo sócio-construtivista, não sei o quê. O cara só usou exposição oral do professor. Não tem construção coletiva, não tem socioculturalmente, não tem nada, né? Então, esse tipo de perda de relação, pouca aplicação, é um problema sério, né? Então, assim, eu falo, o design é interessante porque ele ajuda, no caso do professor, ele ajuda a entender isso. Ele pensar, eu vou fazer um trabalho em grupo. Como que eu faço em AD? Eu faço uma wiki, né? Uso o Google Docs, se for no caso de texto, ou uma apresentação, né? Então, isso, assim, você está usando a ferramenta que você precisa saber usar, enfim, tudo mais, uma questão técnica, mas, assim, isso tem uma justificativa pedagógica, né? E essa é a diferença da gente como professor, né? A gente não é assim, a gente não está ali papagaio de pirata, sabe? Fazendo alegrando, né? A gente não tem um conhecimento, informação, por isso que eu falo, depende de profissão docente, a gente faz diferença. A gente fala, olha, eu tenho uma perspectiva sociocultural, ou uma perspectiva conectivista, agora para IAD e tal, e isso influencia no planejamento, né?
E isso, assim, por exemplo, não é o diretor, pode ser que não tenha isso, sobretudo escola particular, que o diretor não necessariamente alguém da área pedagógica, né? E ele também não conhece os seus alunos. Você sabe o que vai funcionar ali. Beleza, pode fazer um diagnóstico, mas faz parte do nosso trabalho. Mas, assim, sabe, articular tudo isso é um papel interessante do design institucional, né? Sobretudo em AD. Mas eu acho que a gente E planejar tudo isso para entrar o design instrucional é tarefa do professor. É interessante que as pessoas minimizam a tarefa do professor, né, Valdir? Dizendo, não, porque como assim? A decisão pedagógica, né, quem toma é o professor, para saber se os objetivos da aprendizagem foram ou não atingidos, tá? Não é o robô que vai fazer isso, tá? É o professor. Então, assim, mais do que nunca, o que nós temos visto, né, é exatamente a importância do professor nesse processo de mediação. Resgatar isso é extremamente importante, né? Essa é uma questão importante para a gente, nesse momento que nós temos, não que os outros não tenham sido, mas agora mais efetivamente ainda, né? Mas é isso, gente, né, Valdir? Boa manhã, que foi de trabalho, ótimas reflexões. A gente vai dar uma paradinha agora para a gente retornar início da tarde, está marcado para a gente retornar às 14 de Brasília? Não, 15 de Brasília. 15 horas de Brasília, tá? Isso significa às 14 horas daqui, de Cuiabá, tá? Então, gente, bom almoço para vocês. Valdir, muito obrigada, viu? Né? Início da tarde, talvez logo no início, eu não esteja, nem o Cris por conta lá do outro trabalho, mas assim que der, a gente já entra também, tá bom? Obrigada. Valdir, você quer dizer alguma coisa? Não, é isso. Eu agradeço a participação de todos. Assim, o evento, por mais que a gente esteja aqui na frente, né, fazemos convite e tudo mais, mas ele né, como bom sócio construtivista, né, ele é uma construção coletiva, né, incluindo de quem está participando aqui, né, a gente tem nossos questionamentos, mas, de fato, o nosso papel aqui é interagir, né, está sendo rico, eu acho, a gente tem, claro, até dificuldades, nem todo mundo pode falar, tudo mais, a gente tenta maximizar esse momento, mas eu acho que está sendo produtivo, então eu agradeço e convido todos, então, a retornar às 14 horas de Brasília, 14 horas de Cuiabá, para uma mesa redonda sobre o ensino superior. Né? Somos 7 convidados, então vamos ter uma tarde bastante agitada. Então tá, gente. Obrigada pela participação e daqui a pouco nós nos encontramos de novo. Ok? Bom almoço para vocês. Tchau, tchau.